Como é que eu vejo todo mundo aqui? Já não vai ninguém. Olá pessoal, boa tarde. Desculpa um pequeno atraso aí para entrar, probleminha técnico aqui. Vamos lá? Fala, meu amigo. Tudo bem? Boa tarde a todos. Entrei aqui Boa com um tarde, pequeno atraso, beleza? probleminha técnico. É verdade. Tudo bem? Já vi que o pessoal aí está entrando, tá plugando. E vamos dar início à nossa live. Queria primeiramente Você me... agradecer. Oi? Desculpa, Marcelo. Me ouve bem? Estou te ouvindo bem. Você está me ouvindo bem? Também tô. A iluminação, a Beleza, imagem espero que o está pessoal aí boa? também. Tá certo. Bom, vamos lá? Começar a nossa live de hoje? Bom, olá pessoal, vou começar me apresentando. Meu nome é Marcelo Heller, sou gerente de negócios da APSA, com experiência de mais de 20 anos de mercado imobiliário. Sou coordenador também do curso de formação para síndicos do GPU, da APSA, o Gestores de Propriedades Urbanas. E hoje a nossa live vai acontecer aí com o Dr. Rodrigo Coelho, professor também do nosso curso, e vai estar dando umas instruções, né, sobre as normas atuais, sobre como que se rege o contrato de trabalho na atualidade. Bom, o curso do GPU ele foi formado devido ao aumento da complexidade, né, das atuações e das competências e habilidades que o síndico precisa ter hoje em dia. É nesse intuito que a APSA criou um curso de formação para que torne esses síndicos verdadeiros gestores de propriedades urbanas, que é o que hoje o mercado exige para a atuação no cargo de síndico, seja ele síndico condômino ou síndico contratado, que hoje a gente é muito conhecido como síndico profissional. Não é isso? Claro, obviamente, seguindo uma tendência do próprio mercado na contratação desses profissionais. Então, a APSA pioneira criou esse curso e vamos em frente com o nosso professor aqui, Dr. Rodrigo Coelho, para a gente fazer uma troca de ideias com vocês também, com a participação de vocês nessa live. Bom, queria primeiro agradecer a presença de todos vocês. Já vi aqui que tem vários síndicos, colaboradores, parceiros e amigos também entrando presente. Infelizmente, talvez eu não consiga dar atenção a toda, nem nomeá-los a todos, né? Mas vamos em frente. Bom, estou fazendo essa live aqui diretamente da nossa casa, da minha casa, né? E nessa live, gente, me desculpem, acabou de tocar o telefone aqui, não sei se chegou a vocês. Infelizmente, a gente não tem domínio de tudo, né? O telefone tocou nesse momento. Mas vamos em frente. Bom, estou fazendo essa live aqui direto de casa, como todos sabem, a maioria das pessoas estão trabalhando em home office. Infelizmente, todas as funções não podem trabalhar dessa forma, em especial os serviços essenciais, como os serviços médicos, né? E também aqueles que trabalham junto com a gente nos nossos condomínios, que são os porteiros, né? Que atuam dia a dia nessa luta, na manutenção, no controle e no atendimento do serviço prestado aos condôminos. Então, para esses profissionais que nos atendem e trabalham por viver bem dessa comunidade condominial, o nosso parabéns aqui a todos os profissionais que estão trabalhando em serviços essenciais. E por falar em contrato de trabalho, falar em relação a funcionários de condomínio, hoje o nosso tema é contrato de trabalho em época de pandemia. Bom, a estimativa da nossa live é que ela dure em torno de 25 a 30 minutos, né, nesse bate-papo. Vocês podem fazer perguntas durante a live. Obviamente, nós vamos tentar conduzir para que algumas delas sejam selecionadas, né, para que o Rodrigo possa também contribuir nessas perguntas, nessa live. E talvez ao final, ainda se der tempo, mais algumas perguntas serão respondidas. Bom, eu passo a palavra aqui para o nosso doutor e professor do nosso curso, Rodrigo Coelho, né, vou deixar que ele se apresente e que ele possa realmente dar a dinâmica aí de como vai
vai palestrar para a gente, né? Vai passar a sua experiência nesse momento que a gente tanto demanda de informação nesse sentido. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelas palavras aí. Eu quero agradecer já de início a APSA pela oportunidade, né, pelo convite de dividir essa live, né? A gente, de várias formas, a gente tem possibilidade de participações, né? Às vezes está numa bancada, às vezes está numa sala de aula, mas agora é diferente e novo agradecer pela participação em uma live. Você é grande amigo de longa data e um grande prazer estar desbravando também esse canal de comunicação aqui para a gente poder levar bastante conteúdo e conteúdo bom, né? Conteúdo de qualidade para os nossos ouvintes, enfim, os seguidores da APSA, síndicos, enfim, o público-alvo dessa live. Então, obrigado, APSA, pela oportunidade aí na participação. Como você falou, né, Marcelo, eu sou advogado trabalhista, né, é a minha especialidade, foi o que eu me propus a fazer desde que já estava no final da faculdade, quando eu comecei a fazer estágio, então já foi na área trabalhista, e lá se vão, né, desde o meu primeiro contato com a área, 18 anos, praticamente, né, contando com o tempo de estágio. E nessa área específica do direito condominial, né, a gente já está indo para um pouco mais de 10 anos. Então, acho que a gente tem algumas informações, principalmente por conta do momento conturbado que a gente está passando, né? A gente está no meio de uma pandemia e o que pudermos trazer de informação, né, para agregar conhecimento, para entreter, é maravilhoso. Então, ter essa oportunidade para mim é muito interessante. Como você falou, também eu sou professor, né? Tive ter a honra desse convite. Lá se foram 6 turmas, se eu não me engano, já de formação de gestora de propriedades urbanas, né? Verdadeira corrente de amigos que eu fiz, e é muito prazeroso estar também dentro desse projeto da APSA. Muito legal, obrigado também por essa oportunidade. Enfim, entrando um pouquinho no tema, né? Já falei muito em relação à apresentação, vamos ao que interessa. A gente se propõe a falar aqui hoje sobre essa atualidade do direito do trabalho, né? A gente está num momento de calamidade pública, né, declarada expressamente em 20 de março, se eu não estou enganado, e a partir daí, dentro do direito do trabalho, a gente teve a edição de diversas normas, né, com o objetivo de enfrentamento desse momento complicado que a gente está vivendo, desse momento de pandemia, desse momento de calamidade pública. Então, basicamente, as normas que foram editadas foram todas em cima de medidas provisórias, né, com essa finalidade de enfrentar a pandemia, enfrentar o caos que a gente está vivendo, essa calamidade pública, e também proporcionar a manutenção de emprego e renda, né? Então, a ideia dessas medidas, a ideia principal, numa forma bem resumida, é essa: permitir o enfrentamento, né, da situação social e financeira que se vive e permitir alternativas para a manutenção do próprio empregador, mas também dos empregos. Então, esse conjunto de objetivos, de finalidades, é o que basicamente permeia a edição das medidas provisórias, né? E a gente pode começar falando da medida provisória número 927, que ela foi editada em 22 de março. Né? A decretação do estado de calamidade pública foi no dia 20 de março e a gente tem a medida provisória 927, editada 2 dias depois, né? Trazendo para os empregadores, né, uma quantidade significativa de alternativas para enfrentamento do problema. Veja, quando a gente fala em alternativas legais para enfrentamento de problema no curso da pandemia, naturalmente a gente está falando daquele empregador que teve as suas atividades, ou, em se tratando de condomínio especificamente, que teve diminuição na sua arrecadação. A gente sabe que essa pandemia afetou todo mundo,
né? Então, o condômino, certamente, acredito que a inadimplência, né, vocês devem ter um número muito melhor que a gente, mas a inadimplência deve ter crescido de uma maneira muito significativa. Significa dizer que a arrecadação do condomínio reduziu e o custo maior do condomínio, quando a gente fala da mão de obra, né, das relações de emprego, esse é o custo maior dos condomínios, se eu não estou enganado. Então, isso impacta diretamente. E aí a gente pode já fazer a inserção do condomínio dentro das possibilidades, dentro das alternativas trazidas pelas medidas provisórias. Muitos se perguntam, né? Os condomínios estariam dentro dessas possibilidades? Sim, né? Entendemos que sim. Se a medida provisória trouxe alternativas para enfrentamento do problema, né? Manutenção de emprego e renda, né? E se os condomínios empregadores foram afetados pelo momento que vivemos, naturalmente ele teria possibilidade de fazer uso das alternativas trazidas nas medidas provisórias. Então, eu inicio dizendo isso, que eles estão claramente inseridos nessas possibilidades. Medida provisória 927, ela começa, né, o seu rol de alternativas, trazendo a possibilidade daquilo que nós estamos exercendo no momento, né, Marcelo? O home office. Né, foi a primeira alternativa que ela trouxe. E aí, quando a gente pensa num condomínio pequeno, a gente não consegue enxergar possibilidade de efetivação dessa alternativa. Mas se você pensar em shopping centers, empreendimentos maiores com setor administrativo grande, você pode sim fazer uso dessa alternativa da medida provisória 927, colocando seus profissionais em home office. Né? Então, há essa possibilidade, com uma flexibilização na própria medida provisória, em relação a tempo de comunicação e tempo de início desse tipo de sistema. Então, isso é interessante, é uma alternativa que precisa ser levada em consideração. Avançando um pouco na redação da medida provisória 927, a gente tem a possibilidade de concessão e até mesmo de antecipação de férias, sejam elas individuais ou coletivas. Então, como essa medida provisória ela é de 22 de março, muitos empregadores, inicialmente, já fizeram uso dessa alternativa, antecipação de férias. Veio bem a calhar, boa oportunidade, com flexibilidade tanto na comunicação ao empregado, em relação a essas férias, como flexibilização no pagamento. Né? Porque há a previsão específica de que o terço constitucional, se for o caso, pode ser pago até a data limite do 13º salário. Então, é uma alternativa que conjuga a necessidade de um eventual afastamento do empregado naquele momento com a necessidade financeira do condomínio, e aí ele poderia fazer o pagamento, por exemplo, do terço constitucional lá na frente, lá em dezembro. Avançando um pouco, você vê que ela traz uma série de alternativas, e aí cada empregador precisa olhar para uma delas e enxergar o que seria mais bem aplicável ao seu caso. Né? Mas a gente tem, por exemplo, possibilidade de antecipação de feriados. Tá? E aqui eu estou falando, Marcelo, de medidas e que eu não dependo de aceitação dos empregados. Né? Salvo home office, desculpa, e aí naturalmente dependendo das condições que o empregado tenha, mas, por exemplo, a concessão das férias, basta ao empregador, né, impor isso. Ele teria essa possibilidade, né, não dependeria da concordância dos empregados. Então, adiantamento de feriados. Né, eu tenho um feriado lá na frente, eu posso puxar para cá, ou eu posso conceder dias feriados agora, para que o empregado trabalhe lá na frente, torcendo para que esse momento de pandemia passe o quanto antes. Então, uma outra medida alternativa trazida na MP 927 é a antecipação de feriados. A gente tem uma outra também alternativa, essa acredito que vai ser muito bem executada, que é a instituição do sistema de banco de horas, né, desse regime de compensação de jornada através de banco de horas. Então, imagina que o empregador ele tem a necessidade de afastar um determinado profissional, um determinado empregado, imaginando lá que seja um profissional, um empregado do grupo de risco, e eu não quero colocá-lo
em risco de deslocamento, enfim, para que não se contagie com esse vírus. Eu resolvo afastá-lo. Eu posso, no retorno dele, uma vez instituído o regime de compensação de banco de horas com esse empregado, compensar essas horas, né, relacionadas aos dias em que ele ficou afastado. Então, é uma alternativa bem interessante e que pode, penso que pode e deve ser considerada pelos empregadores como uma maneira de enfrentar os problemas da pandemia que estamos vivendo. Uma outra alternativa, e essa me parece bem simples, na verdade, sempre esteve à mão do empregador, que é a definição de escala e de horários diferenciados, né? Isso no início, logo quando houve a edição da medida provisória, isso foi algo que foi muito praticado, porque a ideia dos empregadores era evitar que seus empregados circulassem em períodos de maior movimentação na cidade, principalmente nos transportes públicos, né? Então, o empregador, com essa intenção, ele mexia na escala de trabalho dos seus funcionários, fazendo, por exemplo, com que ele pegasse um pouco mais tarde no trabalho, para que ele não tivesse que pegar o transporte público mais cheio. Então, essa também é uma alternativa muito viável, né? Fazer uma mexida na escala de trabalho, está totalmente associada a essa oportunidade da medida provisória e dentro do que a gente chama do poder diretivo do empregador, né? O empregado lhe deve subordinação. Esse tipo de medida seria uma medida com um intuito claro de garantir a saúde dele. Então, associa essa subordinação a esse poder diretivo do empregador e eu poderia usar essa alternativa. Alternativa, então, de modificação da escala de trabalho, do horário de trabalho, de modo que ele, sendo indispensável e tendo que ir trabalhar, eu consigo associar e, enfim, permitir que ele não se desloque em períodos de maior movimentação durante o dia. E como uma última alternativa relacionada à MP 927, eu queria falar da possibilidade de concessão de licença remunerada, né? E por que não? Temos recebido muita consultoria no sentido de que o empregador sinaliza, olha, eu não quero usar alternativas mais agressivas. Eu posso deixar o meu empregado em casa recebendo salário normalmente? Não há problema nenhum, né? Firma com ele um acordo individual, um documento, né, que seja bilateral, pelo qual fique registrada essa concessão de licença remunerada. Estabelece o período em que isso vai acontecer, maravilha, não há problema nenhum. Problema existe quando a gente é questionado a respeito de concessão de licença não remunerada. E aí é um problema, viu, Marcelo? Porque a gente percebe que não há previsão legal para a concessão de licença não remunerada, né? E as hipóteses em que a gente avalia e, do ponto de vista jurídico, até autoriza, chancela uma licença não remunerada, é quando, justificadamente, o empregado te solicita um período de licença, aceitando ficar sem remuneração. Geralmente parte de uma voluntariedade do empregado, né? Algo que ele decide, algo voluntário mesmo. Nesse momento, é muito difícil da gente conseguir conceber que o empregado faria isso, né? Que ele solicitaria uma licença sem remuneração. Então, é algo que precisa ser olhado com muito carinho, a gente não recomenda, não tem recomendado quando respondemos consultorias nesse sentido, porque entendemos que a situação, a conjuntura atual, não nos levaria a crer que o empregado requeriria uma licença sem remuneração. E aí nossa finalidade é proteger de um eventual questionamento lá na Justiça do Trabalho, onde o empregado teria condição de discutir vício de consentimento. Ou seja, isso aqui, na verdade, me foi imposto. Não fui eu que espontaneamente requeri. Então, essas são algumas alternativas. E veja só, como elas são de 22 de março, né, a edição dessa medida provisória,
E como veio muita coisa depois, principalmente a outra MP que a gente vai falar mais à frente, que é a MP 936, isso está ficando um pouquinho esquecido. Mas a gente não pode deixar de considerar essas alternativas de acordo com a necessidade de cada empregador, porque elas estão aí, a medida provisória 927 está em plena vigência. Então, se alguma dessas oportunidades, né, se adaptar ao seu caso, ao contrato de trabalho de seus empregados, não há nenhum problema em fazer uso delas. E digo mais, e já aí avançando um pouquinho nesse nosso bate-papo, essas alternativas da MP 927, elas praticamente, Marcelo, foram todas ratificadas no termo aditivo à convenção coletiva que está em vigor. Explico. A par da MP 927, os sindicatos puderam sentar e conversar. O Sindicato dos Empregados em Edifícios no município do Rio de Janeiro, falando especificamente dessa categoria, e o Secov Rio. Então, eles conseguiram sentar e conversaram sobre essa medida provisória. Tá? Até avançaram um pouquinho, vou explicar por quê um pouquinho mais à frente. Mas, então, eles conseguiram estabelecer um termo aditivo à Convenção Coletiva 2019-2020. A database dessa categoria é em 1º de abril. Então, quer dizer, certamente ela seria suplantada pelo momento de pandemia que vivemos. Então, o termo aditivo serviu para esticar um pouquinho a vigência da convenção coletiva, por mais 90 dias, e também ratificar todas as medidas alternativas trazidas na MP 927. Razão pela qual eu reforço que estão todas em vigor. E que, se alguma delas for interessante para o seu condomínio, for interessante para a relação de trabalho ali existente, não há por que não praticá-las. Tá? Porque, ultimamente, a gente tem recebido muita pergunta e avaliado muita consultoria e escutado praticamente o mercado trabalhista todo, tratando só de redução proporcional de jornada e salário e suspensão temporária do contrato de trabalho, que são alternativas da medida provisória seguinte. Mas essas ainda estão em vigor e podem servir como uma luva, dependendo da situação. Então, vamos olhar também com carinho para elas. O momento é complicado e todas as armas, né, para a gente enfrentar essa pandemia, esse estado de calamidade pública, elas precisam ser usadas. Principalmente com o objetivo nobre, né, humano, de manutenção dos contratos de trabalho. Se a gente consegue aliar a questão orçamentária com a questão humana, maravilha, seria algo realmente para a gente aplaudir, né? Que todos pudessem enxergar dessa maneira o momento para a gente poder manter os contratos de trabalho, objetivo principal dessas alternativas trazidas nas medidas provisórias. Marcelo, eu não quero seguir aqui, eu queria ver se o pessoal está acompanhando aí, se há alguma pergunta, ou então você me dá depois a autorização aí para eu avançar. Tá, na verdade, Rodrigo, até pegando a sua fala, eu queria até para fins de esclarecimento, de maior transparência, até para os nossos, as pessoas que estão nos assistindo, assim, a medida provisória, ela dá autonomia para você alterar os horários de trabalho, ok? Visando a deixar em casa, intercalar os empregados, menor movimento, preservando a saúde, não é verdade? Os interesses, obviamente, os interesses do condomínio, mas ela te dá a possibilidade, até para deixar claro para o pessoal, você, nessa alteração de horário de trabalho, se exceder em horas extras, não digo bagunçar o horário, mas assim, onde eram 3 empregados, vai ficar um só o dia inteiro, os outros 2 folgam, ele tem um excesso de carga de trabalho? É possível que aconteça, Marcelo, dependendo da organização que se escolher, né, que se estabelecer. Relembrando, dependendo da situação e dependendo de se mexer na escala, ainda assim é mais benéfico à saúde do trabalhador. O que não significa que ele, por exemplo, não receberia pelas horas extras praticadas, ou que não se estabeleceria um sistema de compensação de jornadas, até mesmo o próprio banco de horas. Então, a ideia
é que essas alternativas sejam utilizadas, e aí me permita um aconselhamento, né, que o síndico ele busque esse apoio com a administradora e o apoio jurídico para formalizar direitinho essa alternativa escolhida, mas a ideia é associar tanto a possibilidade de alteração, de adaptação da escala, né, com o eventual pagamento de horas extras ou estabelecimento de uma compensação de jornada. Esses pontos são bem interessantes e você tocar neles caiu como uma luva para eu poder esclarecer. São temas específicos, né, matérias específicas da nossa disciplina no curso do GPU, se me permite relembrar. E aí, quando você falou, me veio rapidamente à cabeça, porque a gente fala de jornada de trabalho, a gente fala de sistema de compensação de jornada. Então, tudo isso a gente vê adaptado à realidade que o empregador necessita nesse momento para ajustar a escala de trabalho dos seus funcionários e enfrentar o momento terrível que estamos vivendo. Certo. Na verdade, você tocou num ponto importante, né? Isso nos remete a gente que trabalha com isso, somos gestão condominial, você departamento jurídico, auxiliando os clientes da APSA, a gente que trabalha com qualificação, é nesse momento que a gente vislumbra, né, e crê que existe uma necessidade de maior qualificação dos nossos profissionais, dos síndicos, seja condômino ou não, seja síndico profissional, não necessariamente só quem trabalha como síndico, conselheiros, gerentes de condomínio, administradores que atuam dentro das unidades condominiais, eles precisam de uma melhor qualificação, a interação dos assuntos e atuais. A gente entende, né? Na verdade, nosso curso, nós sabemos que quanto mais o gestor está qualificado, as melhores soluções ele poderá oferecer ao seu cliente, né? Eu vou pegar um gancho nisso que você falou aí sobre a nossa formação e dizer para todo mundo que a APSA, nesse tempo de pandemia, né, vislumbrando a qualificação, incentivando a certificação através do nosso curso, ela está disponibilizando o nosso curso à distância, EAD, né, que você assiste na sua casa, com 70% de desconto. É só entrar lá no nosso site, as novas inscrições, estendidas até o prazo da pandemia, enquanto durar a pandemia, 70% de desconto no nosso curso em AD. No nosso curso presencial a gente não abriu vagas, né, pelos motivos atuais, então aproveitem essa promoção, acessem por favor o site apsa.com.br/GPU, de novo, apsa.com.br/GPU, que é Gestores de Propriedades Urbanas, e obtenha lá o seu desconto, faça sua matrícula e se qualifique. Aproveite esse momento para ter essa experiência, para engrandecer o seu conhecimento e atuar de forma mais profissional, né, e de forma inteligente lá no seu condomínio. É uma troca muito legal, você lembrou da sala de aula, eu estou com saudade, é porque é na sala de aula que a gente troca com os síndicos, esses que querem também se profissionalizar, que estão lá com a gente traz experiência, isso é muito legal, essa troca de experiência é muito boa. Bom, eu gostaria de perguntar e vou colocar à disposição para as pessoas poderem também fazer alguma pergunta. Eu confesso que eu não acompanhei na velocidade que as pessoas estão escrevendo. Ei, Marcelo, se me permite aqui retomar a palavra, eu já vi aqui que tem alguns alunos aqui, algum pessoal do GPU que eu pude identificar. É um prazer ter esse pessoal aqui conosco. E o que você falou faz todo o diferencial, né? A gente consegue perceber, até pelo retorno do pessoal, a gente consegue perceber que essa certificação os coloca, melhor dizendo, numa posição diferenciada no mercado. Eu faço questão de falar isso e falo sempre para eles dessa iniciativa, né, deles em primeiro lugar, de procurar se qualificar e poder ser junto da gente aí nas aulas de GPU. Aí, ó, o Antônio De Luca aí entrando, grande amigo. Não vou começar os agradecimentos não, Marcelo. Se eu puder avançar, você me avisa. Tem uma pergunta aqui. Nessa época de pandemia, eu só não consegui anotar o nome da pessoa, mas muito obrigado. Quero suspender o contrato de trabalho do empregado e o empregado se recusa a assinar. Vamos lá.
A gente tem encontrado algumas perguntas, né, nesse sentido. Qual é o problema? Né? Quando são medidas, né, que dependem de uma manifestação bilateral de vontade, e aí quando eu falo em acordo individual, eu dependo da concordância do empregado. Veja, a grande maioria, a gente conseguiu perceber que os próprios empregados entenderam o momento, a gravidade do momento e que precisam colaborar com o empregador e assinar o acordo individual pela medida alternativa escolhida, seja redução proporcional, seja a suspensão. Aí eu estou avançando um pouquinho e estou falando das alternativas da MP 936, né, que tem causado esses questionamentos relacionados à pergunta, eu acredito. Então, o que é claro para a gente é o seguinte: se não houver concordância do empregado, né, não há como se aplicar a alternativa trazida pela MP 936, nenhuma delas. Porque a medida provisória, o texto da lei, é claro no sentido de depender de acordo individual. Acordo é manifestação bilateral de vontade. É como o próprio contrato de trabalho. É como fazer qualquer tipo de aditivo ao contrato de trabalho. Né? Contrato, qualquer que seja ele no mundo jurídico, manifestação bilateral de vontade. Eu só contrato contigo se você manifestar positivamente. Então, não resta nada além de tentar demover a ideia negativa do empregado, fazê-lo compreender a necessidade de adoção daquela alternativa para o bem do próprio emprego dele. Né? Não se quer cogitar a pior hipótese, que seria a rescisão contratual. Não estou dizendo e nem estimulando que qualquer empregador demita aquele empregado que se recusou. Não é isso. O que eu quero dizer é que não há nenhuma garantia provisória, nenhuma estabilidade no emprego nesse momento. A não ser, e aí se eu puder depois eu vou adiantando, mas a não ser para aqueles que firmaram os acordos individuais para redução proporcional de jornada e salário ou suspensão temporária do contrato de trabalho. Para esses existe uma garantia provisória no emprego, a gente vai chegar lá. Mas, fechando aqui a pergunta, eu abri um pouquinho o leque, mas fechando a pergunta, se não houver a concordância do empregado, infelizmente não poderíamos lançar mão da alternativa. Preciso da concordância porque se trata de um acordo individual. Certo, certo. Como você disse, eu queria até parabenizar, eu vi aqui o Antônio Carlos, que foi o nosso síndico premiado pela APSA no ano passado, no nosso congresso, que aconteceu lá no Copacabana Palace. Eu acho que muitas pessoas que estão aqui na sala, comparecer e assistir. É um síndico parceiro, né? Como outros síndicos parceiros que eu vi aqui, já percebi dentro da sala. Nosso muito obrigado pelo comparecimento. E o Antônio Carlos Lucas foi o nosso síndico parceiro, eleito no ano. Quando a gente chama de síndico parceiro, só para dar um esclarecimento a quem não conhece, além da nossa formação, o nosso curso, quem é certificado pela APSA, quem foi aprovado na nossa certificação, ele pode virar parceiro da APSA. Ok? Claro, tem outras regrinhas para se virar parceiro. E nós indicamos, se ele vira parceiro da APSA, nós indicamos esse profissional para atuar como síndicos profissionais nos condomínios da nossa carteira, que nos demandam. Não só o condomínio da nossa carteira, mas o mercado já começa a demandar a APSA por esses profissionais, por causa da chancela APSA, do curso da APSA para síndicos. Eu queria que você desse... tem uma pergunta aqui. Covid. Já foi reconhecido como doença ocupacional? Guarda aqui, Marcelo. Vou avançando no nosso bate-papo e eu vou tocar exatamente nesse ponto, porque eu gostaria de levar vocês basicamente duas decisões recentes no STF que tratam desse rol complexo de leis e aplicação e um vai e volta que trouxe muita insegurança jurídica. Então, um ponto é específico esse, e eu vou, então, na minha fala, eu vou poder esclarecer. Então, só indo um pouquinho... Beleza, obrigado. Indo um pouquinho mais além, a gente falou, então, das alternativas da MP 927, a gente entrou no termo aditivo, né,
que foi celebrado entre os sindicatos. Eu pude acompanhar o Yuri, grande amigo Yuri Ramos, falou sobre o recolhimento de fundo de garantia. Essa também é uma das alternativas da MP 927, ela fala em diferimento do recolhimento, ou seja, uma postergação do recolhimento do fundo de garantia. Obrigado, Yuri, pela pergunta, pela colocação e pela lembrança, né? De fato, é uma alternativa. E aí ele perguntou especificamente, essa eu pude acompanhar, se há necessidade de avisar previamente aos empregados. Não. A redação da MP não traz essa obrigatoriedade. Então, é uma faculdade do empregador. Se quiser usar essa alternativa de recolhimento a posteriori do fundo de garantia por determinados meses, março, abril e maio, se eu não estou enganado, são 3 meses de previsão específica para recolhimento tardio, recolhimento a posteriori, não tem problema, não preciso da concordância e nem da comunicação prévia aos empregados. Essa eu respondi aí objetivamente, eu pude acompanhar enquanto a gente falava, Marcelo. Mas aí, voltando aqui, então a gente teve a celebração desse termo aditivo e acho, muito sinceramente, uma opinião particular, penso que essa negociação coletiva podia ter avançado um pouco mais entre os sindicatos, né? Além de tratar as alternativas da MP 927, teria inovado naquele momento, esse termo aditivo é de 30 de março. O termo aditivo é de 30 de março. E a MP 936 é de 1º de abril. Então, 2 dias antes da edição da MP 936, que traz outras alternativas, o termo aditivo foi celebrado. Acho que ele poderia ter avançado um pouco mais, mas reconheço a dificuldade, principalmente lá no sindicato profissional, de concordar com algumas medidas que, num olhar mais frio, num olhar mais protetor, como são os princípios do direito do trabalho, e isso eu também falo bastante nas nossas aulas, né, mas nesse olhar de princípios, parecem agressivas ao trabalhador. E aí eu fiz questão de lembrar do momento da edição dessas medidas provisórias, né? A gente está no meio de uma pandemia, no estado de calamidade pública, né? O objetivo é justamente a manutenção de empregos. Por isso que as medidas provisórias acabaram avançando um pouco em determinados assuntos. E aí, por isso que eu acho que a negociação coletiva podia ter avançado mais. Não foi tanto. Ela simplesmente trouxe de novidade para aquele momento, né? Um pouco antes da edição da MP 936, mas trouxe como novidade a possibilidade de redução proporcional de jornada e salário até 25%. Então, naquele momento da celebração do termo aditivo, era uma novidade, porque a MP 936 ainda não existia. Veio ao mundo jurídico 2 dias depois. Então, o termo aditivo, como a gente sabe, ele está valendo, naturalmente, está em plena vigência, assim como as alternativas da MP 927. E aí a gente tem essa realidade, Marcelo. A gente tem o termo aditivo no que toca a possibilidade de suspensão, de redução proporcional de jornada e salário, prevendo apenas um percentual de 25%. E a gente vai chegar um pouquinho aqui numa discussão mais à frente. Veja só, a MP 936, editada em 1º de abril, traz praticamente em seu bojo 3 situações. Né? O pagamento de um benefício emergencial, né? Muito criticada a MP anterior, a MP 927, porque tentou pensar alguma coisa nesse sentido, mas foi logo descartada, e o artigo que falava sobre isso teve sua eficácia suspensa. Então, o próprio governo tratou de tirar isso da discussão da MP 927. Então, a MP 936 trouxe a previsão da concessão, do pagamento pela União de um benefício emergencial. E trouxe as alternativas de redução proporcional de jornada e salário, falando expressamente nos percentuais de 25%, 50% e 70%. Portanto, diferente aí do termo aditivo da convenção coletiva em vigor, nos percentuais de 50% e 70%, não previstos no termo aditivo.
E traz também a possibilidade, né, essa medida alternativa de suspensão temporária do contrato de trabalho. A possibilidade de redução proporcional de jornada e salário tem um limite de 90 dias, ou enquanto perdurar a pandemia, o estado de calamidade pública, naturalmente. Ou melhor, se as partes, né, empregador e empregado, fizeram um acordo individual para pôr em prática a redução proporcional de jornada e salário, e se não for mais conveniente para o empregador mantê-lo até o final, ele pode suspender a eficácia daquele acordo individual e retomar normalmente o contrato de trabalho. Então, são 3 condições resolutivas, a gente chama assim, em relação ao acordo individual para redução proporcional de jornada e salário. O prazo de 90 dias, né? O tempo de duração da calamidade pública, a gente não sabe ainda ao certo quando que isso termina, mas pode ser que termine antes dos 90 dias, ou a iniciativa do empregador em suspender a eficácia. Então, essas são alternativas que permeiam essa possibilidade, né? Essa alternativa de redução proporcional de jornada e salário. Além disso, ela traz também a possibilidade de suspensão temporária do contrato de trabalho. Limite máximo, 60 dias. Ele pode ser fracionado em 2 períodos de 30 dias. Mas a gente tem a limitação para essa suspensão temporária do contrato de trabalho a até 60 dias. Tá? Também estabelecidas mediante acordo individual. Então, quando a gente fala em acordo, naturalmente, manifestação bilateral de vontade, né? Se houver resistência do empregado, que deixem claro que essa é a maneira de manutenção do emprego. É a única forma de manter o emprego. Então, transmitir isso ao empregado, né? Para que o acordo individual possa ser celebrado e a alternativa da lei possa ser executada. Aí, Marcelo, existe uma discussão em relação à faixa salarial e o percentual que eu poderia fazer mediante acordo individual. Esse é um dos pontos em que gerou bastante polêmica e que, num primeiro momento, foi contestado até no STF. Porque, veja só, a medida provisória fala em estabelecimento dessas medidas alternativas, né, de redução proporcional de jornada e salário e suspensão temporária do contrato de trabalho mediante acordo individual. E deixa como obrigações do empregador a comunicação ao sindicato profissional. A redação original da MP 936 fala em comunicação. Não falava, inicialmente, de concordância. Nada disso. Então, comunicação dentro do prazo de 10 dias a contar da celebração do acordo individual. É isso que o empregador tem que fazer. Firmei o acordo individual para redução de jornada e salário ou para suspensão do contrato de trabalho, eu tenho 10 dias para comunicar ao sindicato profissional. O que prevaleceu, no final das contas, na decisão pelo STF em cima de uma ação declaratória de inconstitucionalidade? Tem até o número dela, ficou na cabeça, que é a 6363. Prevaleceu a redação original da medida provisória. Então, eu não quero aqui aprofundar os termos jurídicos da decisão, mas eu quero transmitir o recado de que a redação original da medida provisória foi a que prevaleceu na decisão colegiada do STF. Então, houve uma discussão, houve dúvida sobre a aplicabilidade dela durante um período, mas essa decisão caiu no julgamento plenário com 10 dos 11 ministros no STF. Então, é isso que o empregador tem que fazer. Se ele tem o interesse em adotar uma das alternativas da MP 936, ele deve celebrar um acordo individual com o empregado e submeter, informar esse acordo individual ao sindicato profissional. A questão prática disso, Marcelo, vem sendo muito questionada, porque tivemos conhecimento de que alguns empregadores, algumas administradoras, estão tendo dificuldades na comunicação com o sindicato. Na hora de informar o acordo individual,
está tendo resistência, até por conta do fechamento do sindicato. Salvo engano, o sindicato profissional está fechado também por conta do momento que vivemos. Mas eu oriento no seguinte sentido: a consultoria que prestamos precisa comunicar o sindicato de alguma maneira. Se você vai encaminhar o termo de acordo individual por e-mail, se você vai encaminhar pelo WhatsApp, se você vai mandar pelo correio, a forma de comunicação a que for possível. Eu descobri que um dia vai ter alguém lá e vai receber. Eu vou lá e entrego. Não estou aqui estimulando ninguém a se deslocar, mas estou só querendo exemplificar que qualquer forma de comunicação formal desse acordo individual é necessária para cumprir a formalidade da medida provisória 936. Tá? E aí, a par desse acordo individual, o sindicato profissional ele tem duas opções. Ou ele se mantém inerte, ele se mantém calado, ele se mantém omisso, e aí o acordo individual vai ter a sua validade plena, na forma em que entabulado, na forma em que acordado com o funcionário, ou o sindicato pode manifestar um desejo de deflagrar uma negociação coletiva com aquele empregador. Então, são alternativas que o sindicato profissional tem quando recebe a informação do acordo individual. E ele que toma a direção que entender. Repetindo, se ele nada se manifestar, válido o acordo individual na forma em que é estabelecido. Tá? Então, é isso que basicamente tem sido questionado, né, a respeito da forma o procedimento para que se formalize e se use as alternativas da MP 936. Basicamente é essa. Né? E aí, o percentual de redução proporcional, isso vai ser ajustado com o empregado. Um ponto interessante que eu queria colocar é em relação ao benefício emergencial, né, ao pagamento que cabe ao governo por conta da escolha ou por conta da utilização de uma dessas duas medidas alternativas da MP 936. Para os casos de redução proporcional de jornada e salário, o valor do benefício emergencial depende do percentual de redução. Né? Se 25%, 50% ou 70%, isso vai escalonar. Lembrando que a base de cálculo desse benefício emergencial é o valor que o empregado teria direito a título de seguro-desemprego. Então, o valor que o seu funcionário, que teve a jornada reduzida e o salário proporcionalmente reduzido, o valor do benefício emergencial depende desse percentual de redução. Nos casos em que a alternativa de suspensão do contrato de trabalho foi utilizada, aí o valor do benefício emergencial é de 100% do valor do seguro-desemprego que o empregado teria direito. Então, quando eu falo de suspensão temporária do contrato de trabalho, eu remeto a 100% do benefício emergencial. Quando eu falo de redução proporcional, eu dependo do percentual de redução. E lembrando mais uma vez, é um valor pago pelo governo, né? É uma despesa da União, calculada com base no seguro-desemprego. Um ponto interessante que eu queria trazer para a discussão, Marcelo, é em relação ao empregado aposentado. A gente andou recebendo também muita consultoria, a gente percebe que o mercado discute muito esse assunto pelo seguinte: a redação original da medida provisória, ela falou que o aposentado ele pode participar dessas alternativas, né, dos acordos individuais, mas ele não receberia o benefício emergencial do governo, porque ele já recebe prestação continuada da Previdência Social, ele já recebe a aposentadoria. Então, eu, a princípio, poderia fazer acordos individuais com o empregado aposentado. O problema foi ocasionado pela redação de uma portaria, e aí eu vou até ver o número dela aqui, portaria 10486 de 2020, do Ministério da Economia, que veio para regulamentar a forma de concessão e pagamento do benefício emergencial. E aí a portaria, extrapolando o seu limite, né, extrapolando a sua intenção, seu objetivo, ela acabou dispondo mais do que a medida provisória. Ela disse o seguinte: aposentado não pode fazer o acordo individual.
Então, a gente está entendendo, eu até preparei um artigo, um trabalho técnico sobre esse assunto, entendendo que a medida provisória, né, a sua redação original, ratificada pelo STF, não pode ser confrontada pela portaria, que diz que o empregado aposentado não poderia firmar os acordos individuais. Então, essa tem sido a nossa posição, essa é a nossa posição, sinalizando aqui para quem nos ouve que entendemos que o empregado aposentado pode sim firmar os acordos individuais, em que pese não vá receber o benefício emergencial, pelas razões que a medida provisória já disse. Aí é a questão que o legislador trouxe, não nos cabe interpretar, nem caberia a portaria extrapolar o seu limite. Então esse é um ponto crítico. E aí, Marcelo, avançando um pouquinho, relembrando a pergunta que você me repassou em algum momento aqui da nossa live, do nosso bate-papo, se o Covid teria sido reconhecido como doença ocupacional. Veja só, a redação inicial, voltando para a MP 927, que tratava exatamente sobre isso, o artigo 29 da MP 927, ele dizia que o Covid não era doença ocupacional, salvo se comprovado o nexo de causalidade. E aí, sobre essa expressão, Marcelo, para quem nos ouve, só para ficar mais claro, nexo de causalidade nada mais é que a ponte entre trabalho e doença. É o que liga e confirma que a doença teria sido adquirida no trabalho. Tá? Então, isso é o nexo de causalidade. A MP 29, perdão, o artigo 29 da MP 927 dizia que Covid-19 não era doença ocupacional. E aí, me permito uma crítica à redação desse artigo, realmente não poderia prevalecer. Né? Não era através de medida provisória que se falaria sobre um assunto dessa natureza. Do ponto de vista jurídico, não era essa a profundidade que a medida provisória deveria ter. Por quê? Doença ocupacional já tem definição legal. Né? A Lei 8213 de 91 já fala sobre acidente de trabalho e doença ocupacional, que se equiparam a um acidente de trabalho. Então, quando você me pergunta, objetivamente, o Covid-19 é uma doença ocupacional? Eu vou dizer que depende. Depende se for comprovado o nexo de causalidade. Né? Então, eu preciso comprovar, eu, trabalhador, e aí o início de uma discussão processual seria essa, né? O trabalhador precisaria comprovar que a doença foi adquirida no trabalho ou no trajeto, residência, trabalho, residência, para se equiparar à doença ocupacional e para se equiparar a um acidente de trabalho. Então, a resposta é, como muita coisa no direito, é um depende. Depende da comprovação do nexo de causalidade. Tá legal? Sobre esse ponto específico, eu até falei recentemente numa live que eu fiz com meu amigo e sócio André Luiz Junqueira. Ele estava por aí, não sei se já fugiu, mas ele estava nos ouvindo. O cuidado na obrigação, né, no fornecimento e na obrigação de uso de EPI. Sobre esse ponto específico, vamos aprofundar um pouquinho mais, Marcelo, em relação a ser ou não o Covid doença ocupacional. A importância do empregador exigir o uso do equipamento de proteção individual, porque é isso que vai permitir que, em eventual discussão jurídica, eventual discussão processual, o empregador demonstre que cumpriu a obrigação dele de fornecer o equipamento de proteção individual. E aí a responsabilidade da prova permaneceria com o trabalhador. Ou seja, deveria o empregado comprovar que a doença Covid-19 foi adquirida no trabalho ou no trajeto. Do contrário, e é muito difícil fazer essa prova, né? A gente não sabe quando que ocorre o contágio, né? Seria muito dificultoso para o empregado produzir essa prova de que a doença foi adquirida no trabalho ou no trajeto. Então, fica também essa recomendação para que os empregadores, né, para que os condomínios observem essa obrigação legal na concessão do equipamento de proteção individual. Isso é bem interessante. Essas duas decisões que eu queria ter conversado com vocês, Marcelo, que é
justo a declaração de inconstitucionalidade do artigo 29 da MP 927, conforme esse tópico que a gente falou da doença ocupacional, e a decisão do STF, que deu valor integral, que ratificou integralmente o texto da MP 936. Essas duas decisões eu acho que eram de suma importância para encerrar muitas dúvidas que certamente os nossos ouvintes aí têm. O doutor Rodrigo, na verdade foi bastante esclarecedor, eu mesmo sou professor de outra matéria, né? Mas vendo uma aula assim, me provoca querer que as pessoas também tenham mais conteúdo, que vejam mais o seu conteúdo na tua aula, através do nosso EAD, e futuramente, presencialmente, na aula que a gente faz bastante troca. Infelizmente, o nosso tempo, a gente está se esgotando, a gente vai chegando ao final da nossa live, e eu gostaria de compartilhar com vocês, todos que estão nos assistindo, algumas ações que a APSA já tomou nas redes sociais, né, com seus clientes, inclusive. Eu queria destacar o Instituto da Criança, somando forças com a União Rio, o Instituto da Criança, a campanha hashtag Juntos contra o Coronavírus. Com a sua doação será possível ativar 60 novos leitos no hospital da UFRJ, 250 leitos na rede municipal e também 320 na rede estadual. Essa campanha está bombando, pode acessar as redes sociais da APSA, você vai ter mais informações. A APSA também, pensando no bem-estar das pessoas que moram em condomínio, desenvolveu uma parceria com um aplicativo de atividade física, a Fit Anywhere, que você também pode, através das nossas redes sociais, acessar e se manter aí ativo nesse momento de reclusão. Bom, eu gostaria de lembrar a todo mundo que as nossas lives da APSA acontecem toda quarta-feira e sexta-feira. Nas quartas-feiras acontecem assuntos, nós falamos sobre assuntos de locação e compra e venda de imóveis, né? E todas as sextas-feiras, aqui na live da APSA, sobre o assunto condomínio. Queria também dizer a vocês que vocês, por favor, se inscrevam no nosso canal do YouTube, para que a gente possa sempre estar ativo com vocês e vocês conosco, vendo as nossas matérias, nossas enquetes, as nossas contribuições também, atualmente na TV, para a mídia como um todo, a mídia televisiva, as dicas que a APSA tem dado aos seus condôminos, aos síndicos, para vocês manterem bem antenados e atuantes, né, na situação de hoje em dia. Bom, gente, eu queria, doutor Rodrigo, te agradecer a sua presença. Sei que às vezes o tempo é curto para tão bom conteúdo, né, então é necessário para a gente. Eu queria agradecer novamente a tua presença, conto com você no nosso curso, no EAD, ou de corpo presente, como dizer assim, nas aulas presenciais. Tá? Nosso muito obrigado aqui da APSA para você. Bom, pessoal, é isso. Conversamos por quase uma hora já de live. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Um forte abraço para vocês. Se mantenham logados com a gente nas redes sociais. E não esqueçam, aproveitem o desconto do nosso curso EAD à distância, que está com preço ótimo, parcelado, para que vocês estejam sempre melhor preparados. Um grande abraço aos parceiros, aos clientes, aos profissionais que atuam na APSA também, que entraram nessa live, a nossa gerência geral, a diretoria que estava presente. Um grande abraço a todos, uma boa noite e um excelente final de semana. Oi, Marcelo, desculpa, rateou um pouquinho a tua internet. A parte final eu não ouvi. Não sei se você me passou a palavra para colocações finais. Eu te agradeci, né, a sua presença, a APSA. Bom vê-lo assim, pessoalmente, mas à distância. Da mesma forma que as pessoas poderão te ver no curso EAD, né? E depois na nossa formação presencial também, e nesse momento com desconto de 70% para quem quiser se qualificar ainda mais, se preparar ainda mais para o mercado, para esse mercado de condomínio. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado, Marcelo. Mais uma vez, eu que agradeço a oportunidade, a audiência que vocês da APSA têm, pela parceria, né, que nós mantemos. É sempre um prazer poder colaborar de alguma forma com algum conteúdo esclarecedor e prático para esse mercado em que a gente atua.
Quero agradecer o pessoal que nos acompanhou aí. Vi grandes amigos aqui, o Antônio De Luca, seu Ronald Schneider, Raquel Nogueira, o pessoal